Olá, amigos. Mais uma vez nos encontramos juntos no estudo do livro Encontro Marcado do nosso Emmanuel, psicografia do nosso Chico. Hoje falaremos sobre a lição número 37, ao explicador espírita. Na lição de hoje, o Emmanuel orienta e alerta aqueles que assumiram a tarefa de transmitir os princípios espíritas através da palavra. Relembra ele, pois todos nós já sabemos, da responsabilidade e importância desse serviço na casa espírita. Assim, ele escreve: não te supunhas dissertando simplesmente para atender item de programação traçado para as reuniões. Pois a inspiração do mundo espiritual que se te comunica ao cérebro é como a força elétrica de uma usina estimulando as estruturas de uma lâmpada, e a lâmpada acesa expulsa as trevas. Nosso Emmanuel foi mais uma vez feliz demais nesse exemplo com poucas palavras. Ou seja, a fala do orador ao início das reuniões, sempre precedida pela prece, é a oportunidade que a espiritualidade encontra e usa para elevar o padrão vibratório do ambiente e das pessoas que ali se encontram. Não só pelo conteúdo verbalizado de consolação e esclarecimento, de erguimento e esperanças, mas com a função de polarização das mentes ali presentes de encarnados e desencarnados para sua ligação com planos diferentes daqueles que trazemos. No livro Os Mensageiros, o espírito André Luiz mostra esse momento na casa espírita visto pelo plano espiritual. Ele dedica o capítulo do capítulo 43 ao capítulo 47. Nesse último capítulo, ele inicia dizendo o seguinte: a interpretação do comentador, do palestrante, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Porém, na esfera dos encarnados, não notava-se a mesma sintonia. Observava André Luiz a instabilidade de pensamento dos presentes, a ansiedade que perturbava a corrente vibratória entre eles, e até alguns desses presentes encarnados traziam pensamentos desequilibrantes, nada compatíveis com o ambiente que se encontravam, e que esses pensamentos afetavam a posição receptiva do palestrante, que parecia perder o fio de contato com o mentor. Quando não, a mente deles vagava muito longe dos comentários edificantes, não surtindo o efeito desejado para essas pessoas que ali se encontravam. Mas o nosso Chico, com o objetivo de esclarecimento, de ensino, conta um caso, verdadeiro, é claro, de uma senhora que o procura, e já no início da reunião do centro da noite, a casa cheia, e essa senhora pede a ele um passe de urgência, porque tinha uma dor de cabeça intensa, e o Chico pediu a ela: a senhora aguarde o final da palestra, e no final eu te darei o passe. Arrumou uma cadeira próxima da mesa, onde ele se encontrava, e porque a casa já estava cheia, e faz a palestra. No final, dá o passe nessa senhora. Ela se retira, retiram-se todos os presentes, e ele, em comentário com os trabalhadores da casa, diz assim: essa senhora que esteve aqui à noite, durante a palestra, ela foi tratada. Hoje, ela teve uma discussão com o marido muito intensa, e essas trocas de vibrações tão pesadas e desequilibrantes, violentas, fez com que rompesse uma artéria no cérebro dela, e ela chegou aqui. Se ela não viesse à casa essa noite, ela teria desencarnado. Durante a palestra, assisti os nossos amigos espirituais drenarem o coágulo, cauterizarem a artéria rota, e assim ela foi curada para casa.
E perguntaram, e o passe, Chico, de que valeu? Ele respondeu, ela pediu, eu dei. Ou seja, o que ele quis mostrar com esse exemplo? Que durante a palestra são realizados tratamentos físicos e desobsessões. Mas voltamos ao Emmanuel, que diz assim, antes do comentário esclarecedor, o palestrante precisa ajustar o pensamento às disciplinas da prece, ou seja, ele precisa elevar seu próprio padrão vibratório, pois ninguém dá o que não tem, mas todos damos aquilo que recebemos. Afirma o mensageiro, te compenetres da realidade de que toda boa palavra, como toda boa dádiva, procedem de Deus. Assim, o palestrante só carrega o socorro dos mensageiros divinos para as necessidades humanas, sendo apenas, então, simples intermediário. Em seguida, ele orienta, fala espontaneamente com bom ânimo para elevar os desfalecentes e fatigados, e quanto às suas próprias dores, guarde-as no bolso e sai para ajudar os que mais necessitam do que você. O Chico sempre dizia assim, perguntavam, por que você sorri sempre, Chico? Ele diz assim, as dores são minhas, as alegrias são alheias, é por isso que eu sempre sorrio. Emmanuel diz assim, sabemos que o perfume embalsama primeiro o frasco que o contém. Ou seja, o primeiro a ser beneficiado pelo trabalho na casa espírita da palestra é o palestrante. Energeticamente, ele ganha no contato com os amigos espirituais que modificam todo o padrão vibratório do seu corpo físico e perispiritual. Segundo, as palavras que o palestrante veicula, muita vez, traz consolação e esclarecimento para as situações que ele está vivendo. E, de bônus, ele ganha a recepção da simpatia alheia, o ambiente sanificante do centro, seja dos encarnados e desencarnados que o ouvem. Mas, no último parágrafo, nosso Emmanuel fala para todos nós, não simplesmente para o palestrante. Ele diz assim, a todos nós cabe a tarefa de explicar os conceitos espíritas nas assembleias familiares, conchegando o povo ao regaço da própria alma. Todos precisamos do bem e da verdade, em que posição social que se encontre, em posição intelectiva que tiver. Todos somos necessitados. Jesus, quando se dirigiu à multidão dos aflitos, não falou para um, falou para todos nós. E ele diz assim, olha só, seja através da palavra falada, seja através de uma mensagem rápida escrita nos meios eletrônicos ou da exemplificação que são imagens vivas. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, ele afirma, a doutrina espírita é uma universidade da redenção da vida. E diz assim, a cada um dos seus alunos, discípulos de Jesus, por força da obrigação no burilamento interior, é obrigado a educar-se para educar, pois o mal educado educa mal. E saibam, hoje, agora e sempre, onde estivermos segundo os nossos princípios espíritas, somos constantemente induzidos a lecionar disciplinas de entendimento e de conduta. Pois o único evangelho que muitos leem são as nossas atitudes. Lembramos no livro dos Espíritos, a famosa questão 459, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, os Espíritos interferem no nosso pensamento? E o Espírito da Verdade responde, muito mais do que vocês imaginam, são constantemente eles que pensam por vocês. Então, nós somos utilizados a qualquer tempo e local na vida do dia a dia, porque a doutrina espírita não é mais uma religião para ser cultivada somente nos templos, mas no mundo, onde deve se implantar o reino de Deus, o reino do amor, e ali
constantemente os amigos espirituais utilizam a todos nós, independente do padrão evolutivo de compreensão, mas aquele que cultiva alguma coisa do Evangelho de Jesus já tem condição de ser utilizado como ferramenta de auxílio a qualquer tempo local. Não nos esqueçamos de que André Luiz diz assim, aquele que já tem mais que 2 semanas de Evangelho não precisa mais de qualquer outra orientação de mentor. Só entrar em ligação e ela vem automaticamente. Não nos esqueçamos de que a quem muito foi dado, muito será pedido. Todos nós somos palestrantes de Jesus e dos amigos espirituais a todo momento. Que assim seja.